Quando pensamos em traição, geralmente o que vem à mente é a infidelidade amorosa. Mas será que essa é a única forma de romper a confiança em uma relação? Na verdade, existem outras maneiras de quebrar os pactos que sustentam a base de um casal, e uma delas é a traição financeira. Você já ouviu falar desse termo? Se não, eu vou explicar. É quando um dos cônjuges, sem o pleno conhecimento do outro, toma decisões econômicas que colocam toda a família em risco. É um cenário em que a aparência de prosperidade esconde uma realidade difícil de dívidas e insolvência. Imagine viver uma vida acreditando que estão construindo patrimônio juntos, quando na verdade estão se afundando em dívidas acumuladas em segredo. Não se trata apenas de gastar mais do que se pode pagar, mas de criar uma ilusão, um cenário fictício de estabilidade e crescimento. No episódio de hoje, vamos explorar essa forma de traição que, assim como a tão falada infidelidade, pode devastar um relacionamento e deixar cicatrizes profundas. Vamos entender como identificar, lidar e prevenir a traição financeira e por que é crucial para qualquer casal falar abertamente sobre dinheiro e os limites das suas finanças. Oi, eu sou a Bruna Cravo, advogada criminalista. E eu sou a Laís Simão, advogada familiarista. E juntas apresentamos o Helena Além das Leis, o podcast que ajuda você a sair de relacionamentos abusivos ou não, com dicas jurídicas que todo mundo precisa de saber. Vem com a gente? Ei, Bru! Bem-vinda à Oi, segunda Laís. temporada! Amiga, calma aí, esse vai ser o primeiro episódio da segunda temporada? Eu acho que é bom esse ser o primeiro. Eu É? acho que você não tinha que tirar isso, para demonstrar que a gente é louca. Que a gente cria um índice programático e não segue. Eu acho que é sobre isso e tá Ah, que tudo bem. maravilhoso! É porque isso é Eu já muita ia falar, não, fofoca, calma é aí. muita lei, é muito tudo. Tá, então bora já começar com o pé na porta. Hoje é fofoca mesmo, hein? Fofocaiada, do jeito que a gente gosta, mas eu acho, Laís, que esse é o melhor jeito da gente levar para os ouvintes as histórias e passar o que a gente quer falar sobre o direito, sobre as leis, a gente contando além das leis. Eu acho que é a melhor forma de explicar, de ficar claro, de ficar tangível. Pois é, se a gente ficar só metendo artigo aqui, artigo Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, ninguém vai entender nada. E hoje esse tema, gente, a Bruna, que é uma monogâmica, convicta, eu acho que ela vai sair com urticária, vai sair com dermatite crônica, toda coçando. E vocês não ouviram, mas eu acabei de ouvir um tururu do meu marido levando meu carro para lavar. Se isso não é amor no século XXI, se isso não é dar rosas, escrever poemas, eu não sei o que que é. É, Não deu para ouvir isso não, né? aí. Não, não deu pra ouvir, não. É isso e encher o tanque de gasolina. Isso é prova de amor verdadeiro. Mas sim, gente, sou É monogâmica preliminar. patológica. Amei. Mas, como monogâmica patológica que sou, todo tipo de traição me arrepia. E eu sou até meio restrita demais com essas coisas, porque uma coisa que a Laís sempre dá na minha cara é que o casal ele não tem que ser uma só coisa. Eles têm que preservar a sua individualidade. Só que calma, né, gente? Porque até que ponto preservar a individualidade é esconder coisas do outro que vai, na verdade, atrapalhar a relação, que está ali ruindo o patrimônio familiar, como é o caso de hoje, né? Mas, gente, É. antes, calma, para você que está aqui hoje pela primeira vez, que caiu de paraquedas na nossa segunda temporada, primeiro, recomendo fortemente que volte para a primeira para assistir todos os episódios, porque tem muita coisa importante lá. Mas, bem-vindo de toda forma, qualquer hora é hora de chegar. E o nosso objetivo com esse podcast é tornar acessível temas que são distantes demais, sabe, da nossa realidade, seja por desconhecimento ou até mesmo pela própria forma que o direito é legislado no nosso país, que a gente sabe que é uma forma muito burocrática. É chato até pra gente. E a gente entende isso, mas a gente não quer que essa burocracia, que essa tecnicidade afaste as pessoas desses temas tão importantes. Então, a partir de casos práticos, a gente pretende aqui transmitir um pouquinho do nosso conhecimento, mas também trazer um alívio cômico, porque ninguém é de ferro, né? E não dá para tratar temas tão pesados assim, com uma seriedade absoluta, senão ninguém aguenta, a vida já é amarga demais. E aí, nisso, para manter o anonimato dessas histórias que a gente traz, e para a gente não ser processada, né, Laís? As protagonistas das nossas histórias, elas são chamadas de Helenas. E os homens, que, via de regra, estão ali fazendo um papel maravilhoso nessas histórias, que trazem as leis para cá, são chamados de bentinhos. Assim, só pra. A Bruna falou maravilhosa ironia, tá, gente? Se essa é a primeira vez. Quando o cara é gente boa e merece o nome, a gente chama ele de Heleno. Porque Bentinho, quando vocês ouvirem É, Bentinho, pode saber que. Então eu já vou começar por uma Helena. Ó, a Helena de hoje, para ilustrar essa questão da traição financeira, é uma mulher que ela viveu em outro tempo. Ela tinha uma saúde fragilizada
e era agravada por questões pulmonares que, assim, levava a Helena a ter um modo de vida bem letárgico, sabe? Ficava deitada, não conseguia fazer muita coisa, não era de sair tanto de casa, não tinha uma vida muito ativa. E aí, gente, é unir a fome com a vontade de comer, assim. Ela se casou com um marido que ele se comprometeu a assumir todas as despesas da casa. E aí, além ainda de se comprometer a prover tudo, ele impedia que ela trabalhasse. Era uma coisa assim, ela não podia. Então, durante 15 anos, a sua vida se resumiu a ter filhos, se recuperar das gravidezes que nem foram bem-sucedidas, os abortos espontâneos que ela teve, ou do luto, né, pela perda de alguns filhos. Então, a vida dela foi basicamente isso: ter filho, recuperar das gravidezes ou elaborar o luto. E aí o Bentinho, que era o provedor da família, começou a fazer algumas práticas erradas em suas empresas. Ele cometeu fraude contra credores, crimes fiscais, crimes de especulação, entre tantas outras irregularidades. E a conclusão, gente, não tinha como ser outra, né? A empresa foi levada à falência e a família precisou vender tudo, inclusive a própria casa, para conseguir quitar as coisas. E aí o Bentinho não conseguiu enfrentar a situação, sua esposa já estava debilitada, assim, sua saúde já era frágil e foi mais agravada ainda pelo tanto de gravidez que ela teve no curso dos 15 anos. E ela nunca trabalhou, então uma inserção no mercado de trabalho é impossível. Uma reinserção já é difícil, depois você fica 15 anos fora. Imagina uma inserção. E assim, a casa era uma casa com um poder aquisitivo muito bom. Tinha mais de 10 funcionários e todos sob a responsabilidade da família. E além disso, o Bentinho também tinha uma filha menor de idade que precisava sustentar. E aí a única saída que o Bentinho encontrou para isso foi dar o fim para sua própria vida. Ele se suicidou e quem ficou que se virasse, sabe? Ele não era mais um problema dele, até porque ele não estava mais aqui. E aí, gente, essa poderia ser uma história real, mas foi o que acontece na primeira parte do livro Violeta, escrito por Isabel Allende. E é muito louco como a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Porque eu atuei em um caso bem parecido, só que com um desfecho um pouco mais feliz. Então, vamos lá. Agora é fatos reais, hein? Minha querida Helena descobriu em uma reunião de família que devia mais de 4 milhões de reais ao seu irmão por dívidas feitas exclusivamente por seu marido. Olha o babado. Os pais da Helena, eles estavam reunindo porque eles queriam fazer o que a gente chama hoje de planejamento sucessório, que é organizar a sua vida, os seus patrimônios, para quando você falecer não ter que deixar tanta burocracia, deixar tudo organizado. E aí eles estavam fazendo tudo certinho, já especificando, levantando todos os patrimônios que tinha, como seria a destinação de cada um desses patrimônios, estava tudo tranquilo. E aí, assim, gente, é um assunto que geralmente é meio incômodo de se ter. Mas eu acho super normal, porque eu trabalho com isso, eu já dei, só pra vocês terem noção, já dei todas as diretrizes sobre o que eu quero que aconteça comigo no meu falecimento, falei pra minha irmã, e até deixo registrado aqui, se for possível, eu quero doar todos os meus órgãos, ser cremada, e aí, enquanto eu ainda não compro o meu rancho, se Deus quiser, eu ainda vou ter um rancho, pode jogar minhas cinzas no mar, aí depois, quando eu tiver meu rancho, no lago do rancho, enfim, gente. Ou em cima de em cima não, né, na raiz de uma árvore ancestral, bonita. Mas voltando para minha Helena. No meio da reunião de família, quando os pais já mencionaram quanto que cada filho ia herdar de patrimônio, o irmão dela virou para Helena e falou assim: olha, você não quer conversar com seu marido para, dependendo, usar esse dinheiro para quitar parte da dívida, não? Aí ela falou assim: ai, gente, que dívida? Não tô sabendo dessa dívida. E ele ficou chocado, porque o marido dela garantiu que ela sabia quando ele foi pedir empréstimo pro irmão. Assim, gente, ele foi pegando empréstimo atrás de empréstimo, renegociando, e esses empréstimos chegaram à casa de milhões. E aí, quando a Helena confrontou o marido dela, perguntando assim, ou perguntando além do tipo, dele ter feito esse empréstimo, perguntou, pra que usou esse dinheiro? Porque a vida da galera não mudou, sabe? Eles não compraram um rancho, eles não compraram uma casa, eles não fizeram uma grande viagem internacional. Pra onde foi esse dinheiro? E aí, quando ela me falou isso, gente, a primeira coisa que eu pensei de verdade, eu acho que era envolvimento com drogas, porque tem determinadas drogas que, pra você manter essa questão do seu vício mesmo, são caras. Aí eu pensei, cara, ele deve ter comprado em droga, ele deve ser dependente químico, enfim. Só que ele falou que não, que na verdade ele era uma pessoa autônoma, né? O trabalho, ele era tipo representante comercial, assim. E aí o trabalho dele não estava tão lucrativo assim. Só que, gente, se a gente colocar na ponta do lápis, a família ostentava um padrão de vida que era bem caro. Só pra vocês terem noção, eles tinham 3 filhos. Os 3 estudaram no melhor colégio de Belo Horizonte.
E assim, quando os seus filhos, é uma coisa que eu também converso muito com as minhas clientes. Quando seus filhos estudam nesses colégios, uma coisa leva a outra. Porque o seu padrão de vida, tipo assim, eu acho que a sua noção de acessos, ela muda. Por exemplo, enquanto numa instituição de ensino que a família, os estudantes têm um poder aquisitivo menor, provavelmente no final de semana, quando eles forem se encontrarem, vamos na casa de um amigo, a gente pede uma pizza, toma um sorvete. Com uma pessoa com outro poder aquisitivo, numa instituição com outro tipo de poder aquisitivo, já é mais complicado. É tipo, vamos no lugar X, vamos adquirir produto Y, vamos fazer aula de equitação. Gente, aula de equitação, né? Tipo, enquanto a gente, né, padrão homem médio, vai para aula de natação, a galera vai para aula de equitação, tem que ter um cavalo. Então, é complicado. E aí, ele argumenta que era isso. Aí tinha a questão das 3 mensalidades no melhor colégio de Belo Horizonte. Aí, as academias, cursinhos de inglês, alimentação, que com certeza não eram pautadas em ovos e frangos, que, né, são as proteínas mais baratas atualmente. Enfim, gente, a explicação que ele teve, na verdade, era que ele não tinha condição de prover o padrão de vida que ele queria para os filhos. E aí criou-se uma falsa percepção de acessos que, na verdade, ele não tinha, porque, na verdade, o que ele tinha eram dívidas. E aí, enquanto eu estava reunindo com a minha cliente para a gente ver o que a gente conseguia resolver, questão de renegociação de juros, para ela pelo menos ter onde morar. Porque ela vendeu tudo, gente. Além de abrir mão da herança, ela vendeu a própria casa para quitar, porque para ela era inadmissível dever tal quantidade de valor para o irmão. E aí, em uma dessas nossas reuniões, ela falou assim, com muita dor, sabe? Eu fui traída, Laís. Aí eu, uai, gente, será que ele pegou então esse dinheiro para bancar a amante? Que rola, né? Tem isso também. E aí ela falou: não, o que ele fez para mim foi uma traição. Eu não posso continuar com ele me traiu. E, gente, a dor dela era como se ela realmente tivesse tido, como se ele tivesse tido um caso extraconjugal. Porque foi uma quebra de confiança. E aí o que eu acho interessante dessa história real, com a história literária que eu contei anteriormente, é que o homem faz a merda e depois ele tira seu time de campo. Tipo assim, pronto, resolve aí, você com seu irmão. No outro caso, né, ele optou pelo suicídio. Assim, pro Bentinho da minha cliente, o divórcio foi quase um alívio. Agora ele só teria que sustentar a si próprio, pagar uma pensão alimentícia que a gente, inclusive, arbitrou, considerando o padrão de vida real dele, e pronto. E ele, assim, disse que ele se endividou para conseguir prover o padrão de vida que a família queria viver. Mas, na verdade, não é isso. Ele se endividou porque ele não teve a condição de vencer o próprio orgulho e assumir de forma aberta, clara, que não tinha condições de prover o que a família queria. Então, assim, todo mundo teria que se readequar. Filhos mudando de escola, esposa começando a trabalhar, vamos demitir a empregada doméstica e vamos se organizar aqui as tarefas. Mas é muito fácil projetar a culpa no outro, né? Porque o discurso dele, gente, foi no auge do vitimismo, do tipo, eu fiz isso por vocês não estão entendendo, eu fiz isso por vocês. Só que, assim, se você assume enquanto provedor os deveres da administração e da gestão de gastos, são seus, inclusive em tempos de vaca magra. Mas aí a masculinidade frágil, ela bate na porta, né? Assim, como é que fica o orgulho dessas pessoas diante da impotência em prover pela família, se ele se comprometeu a isso? Pois é, e gente, a gente não pode esquecer que violência patrimonial é sim uma forma de violência doméstica. Porque quando a gente fala assim, violência patrimonial, fica meio abstrato, né? A gente tende a pensar que violência, ela é sempre física, até a violência psicológica é mais fácil de entender por causa dos xingamentos, a gente consegue imaginar. Mas nós estamos aqui há 2 temporadas mostrando as inúmeras formas de violência doméstica, porque, né, gente, homem é criativo, como disse a Damares, o cão é bem articulado. E a violência patrimonial existe, não só existe, como acontece com determinada frequência e nem sempre ela é tão identificada. E é por isso que é tão importante nós contarmos aqui histórias de Helenas, para você que está aí nos ouvindo, ver na prática essa articulação acontecendo e conseguir identificar, ficar atenta e, na medida do possível, se proteger, né, Laís? O cão é bem articulado. A Bruna mesmo. Eu amo essa frase. Da Mari falou isso, tipo, num comício?
Não, ela falou isso em relação ao filme Frozen, que já foi tema de um episódio nosso aqui também do Amor Verdadeiro. Ela, para Damares, o filme Frozen, diferente da interpretação que nós demos, inclusive recomendo que escute esse episódio também. A interpretação que nós demos é que o amor verdadeiro, ele acontece, ele pode sim acontecer entre mulheres, ele não só pode, como ele acontece entre mulheres. E nesse caso, o beijo de amor verdadeiro que salva a Anna no A filme Ana. da Não, acho que Frozen, eu sou a é o Ana. beijo da Elsa. Salva a Ana do congelamento do coração, é o beijo da Elsa, sua irmã. Então a gente fala do amor verdadeiro e tudo mais. E aí a Damares, comentando esse filme, ela falou que, na verdade, Elsa é sapatão. E que o cão é bem articulado, porque o cão oferece para as nossas crianças um filme tentando incutir na cabeça delas a versão sapatão de uma princesa. Assim, gente, não faz nem muito E o sentido, porque o melhor é filme não é que sobre isso. E o melhor é que, tipo, pra Damares ser lésbica, ser homossexual é pior do que ser incestuoso, né? Tipo, duas irmãs, se ela tá colocando a concepção romântica, irmão pegar irmã, tá de boa. A questão não pode ser homossexual. Eu não sei se ela Gente, falou exatamente do beijo da Elsa com a Ana. Eu acho que ela falou que a Elsa, por ser uma rainha sem príncipe, porque a Elsa, na verdade, ela não é princesa, ela é rainha. Ela é a rainha de ah, Arandel. Então ela fala que por ela ser uma rainha sem príncipe, uma princesa sem príncipe, uma rainha sem rei, sei lá, gente, ela fala que por isso ela é, então, do vale. gente. E aí foi onde ela disse que o cão é bem articulado, porque são os filmes da Disney trazendo para as nossas crianças, pregando a bandeira do homossexualismo, do jeito que ela gosta de falar. Então, Ela mas fala enfim. homossexualismo, é. Ô, gente, ó, voltando aqui pro tema antes que vocês matem a gente, sobre essa questão de dívidas que um cônjuge faz em relação, o cônjuge faz no contexto de um casamento. A gente sabe, né? Se a gente pegar o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime convencional, a gente sabe que tudo que foi adquirido de forma onerosa num casamento, na hora, em hipótese de divórcio, é comunicável ao outro, ou seja, a gente faz a partilha de 50%. Então, eu sou casada com meu marido, de casou em comunhão parcial. Então, um apartamento, um carro que a gente venha comprar, 50-50. Mas não é só patrimônio, dívidas também. E aí é a importância de você saber, primeiro, com quem você está se casando, sobre o tipo de vida que a pessoa leva e tal. E segundo, saber escolher o regime de bens, porque tá tudo certo se você quiser casar com um pródigo, mas faça de uma forma que você consiga se blindar. E aí, só para falar com você certinho, o artigo 1663 do Código Civil, ele dispõe que a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Aí, parágrafo 1º. As dívidas contraídas do exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do outro na razão do proveito que houver aferido. Ou seja, se comprovar que a dívida constituída foi aproveitada em benefício do outro cônjuge, é 50-50. Você responde mesmo se você não tinha nem conhecimento dessa dívida. Então, se comprovou que os atos de oneração do patrimônio foram beneficiados a outra parte, meu amor, seu patrimônio responde como um todo. E aí o artigo 1664 também do Código Civil, ele complementa dispondo que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher. Aí lembrando que o Código Civil previa que o casamento era só entre homem e mulher. Ele era Damares, o cão é articulado. Aí o STF deu uma melhorada, possibilitando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, por isso que, mesmo sexo não é mesmo gênero, isso. E aí, por isso que tá falando homem e mulher, mas obviamente, se estende a uniões homoafetivas. E aí vão lá, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo companheiro, pelo cônjuge, para atender os encargos da família, as despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Conclusão: se comprovada que a oneração for revertida em favor da família, o patrimônio comum responde pelas dívidas. Então, acho que já até contei esse caso para vocês na primeira temporada. Eu fiz um divórcio de um cara que tem uma condição financeira bem confortável e se endividou montando um consultório para amante. Aí, nesse caso, caso a gente consiga comprovar que essa situação de quase insolvência que ele ficou, de acúmulo de dívida, não houve uma reversão desse proveito econômico em benefício da família, mas sim de caso extraconjugal,
a dívida não se comunica no patrimônio comum. Então, essa é a força da prova, gente. Vocês têm que documentar tudo. E eu acho muito importante, antes de se separar, contar com auxílio jurídico, conversar com advogados especializados, de preferência com advogados que atendem sua perspectiva de gênero, para você não chegar lá e ser mal atendida e criar um novo trauma por um advogado despreparado, e você conseguir já se munir de provas antes de tomar uma decisão. Porque senão, é sua palavra contra a dele. E, gente, deixa eu só fazer um pós-fácil aqui, porque eu já recebi alguns feedbacks de algumas pessoas que não entendem bem os termos, que muitas vezes a gente fala que para a gente, no contexto jurídico, é muito comum, mas nem para todo mundo é. Como cônjuge. A gente fala aqui cônjuge toda hora. Gente, cônjuge, essa palavra que é quase um trava-língua, nada mais é do que o seu companheiro, ou a sua companheira, o seu marido, ou a sua esposa, tá? Beleza? E outra coisa que a Laís falou, que é importante a gente esclarecer, oneroso, tudo que foi adquirido de forma onerosa. Tudo que custou, gente, basicamente é isso. O que custa é oneroso. Então, quando a gente está falando cônjuge, a gente está falando das duas partes da relação. E quando a gente está falando de oneroso, é aquilo que custou. E aí, continuando na linha de raciocínio da Laís, de se preparar e tudo mais, e se preparar tanto para casar quanto para separar, né? É muito importante a gestão patrimonial do casal. Isso não pode ser deixado de lado. E aí, seja qual for o arranjo que esse casal faz do dinheiro, porque tem casal que é cada um com o seu, tem casal que junta tudo num mesmo bolo e divide as contas, tem casal que tem hábito de compartilhar mais, ou tem casal que é mais reservado em relação às suas finanças. Não interessa. O que importa e o que precisa ter em mente é que não dá para ser obscuro. Tem que ter transparência nas diretrizes e os O que dois é têm que estar na obscuro, mesma Bruna? página. Obscuro é aquilo que falta clareza. E é isso que é o fundamento da traição, é o que não é feito às claras. Porque seja qual for o arranjo que vocês fizerem, o que vocês combinarem, não importa. O ponto é, tem que ser feito às claras, tem que ser feito um combinado, tem que ter transparência. E aí, não importa o que é que vocês vão fazer, contando que vocês estejam alinhados em como vai ser feito. A Laís sempre fala, e ela faz uma analogia muito interessante, que já até virou referência, né? De que o casamento é uma sociedade. Gente, ninguém sai montando empresa com qualquer pessoa que você acha na rua, não. Então não dá também para casar com qualquer um. Da mesma forma que a empresa tem essa questão da gestão patrimonial, que é levado muito a sério, qualquer empreendedor leva a gestão patrimonial da sua empresa extremamente a sério. Por que no casamento não, sabe? O casamento também tem que ter essa gestão patrimonial. E isso tem que ser analisado com cautela, de preferência com o auxílio de profissionais que entendam, porque ninguém é obrigado a saber de tudo também. E aí a gente está falando de um casal assalariado, tem que ter essa gestão patrimonial. Mas se a gente está falando de um casal como é o nível da história da Helena, das duas Helenas que a Laís trouxe hoje, muito mais. Tem que ter auxílio de contadoria, de advocacia, auxílio jurídico. Enfim, gente, não dá para tratar como se fosse só comprar uma pipoca. É uma vida juntas. Ontem a gente saiu do treino do Taekwondo e eu fui tomar uma cerveja com o meu mestre, porque a família do meu marido ia encontrar a gente no barzinho depois. E, gente, é feio falar meu mestre, né? Parece que eu tô em seita, mas é porque ele é mestre de Taekwondo, acima do quarto dan é mestre. E aí, quando eu falo professor, parece que eu tô depreciando toda uma história de um longo esforço dele. Então, vocês relevem isso aí. Aí tava eu e o Matheus sentados, né? Meu marido conversando com ele, chama Fred. E aí, a gente tava conversando assim, e ele não é casado, vai fazer 50 anos, ele nunca quis casar. Falei, que isso, Fred? Porque ele foi noivo uma época, eu lembro e tal. E, inclusive, ele sofreu um relacionamento abusivo muito louco, isso, né? Tipo, um homem que luta não sei quantas lutas, e ainda assim ele não tava imune. Ele tinha todos os privilégios, branco, homem, hétero, e muito bem de vida, e ainda tinha a questão sei lá, da competência corpórea em saber se defender. E ainda assim, foi imune. Então, todos os casos têm exceções, mas enfim. Aí surgiu esse assunto do casamento, e aí ele falou uma coisa que eu fiquei meio assustada, assim, pela forma que ele falou, que foi, a gente falou assim, você nunca pensou em casar e tal? Ele falou assim, Laís, hoje em dia não mais, porque eu já tenho minha vida muito consolidada, eu já tenho, eu começo a falar os patrimônios que ele tem e tal, e aí, nisso, o Matheus, não, pois no seu lugar eu não casaria, não. Eu falei assim, gente, vocês estão vendo o casamento como se fosse exclusivamente uma forma de criar patrimônio. Aí o Matheus falou assim, não é exclusivamente, mas é. Quando a gente entra num casamento, você concorda comigo que dois pagando um financiamento de um apartamento, dois pagando um pagando aqui para um outro comprar o carro e se organizando é muito mais fácil? Aí eu parei para pensar, da mesma maneira que eu faço uma analogia de que uma sociedade é para dar lucro, o casamento também tem que ser, gente. Não dá para você entrar num casamento e ficar só devendo, 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 não.
E eu entendo que, assim, às vezes o lucro é ter filhos muito saudáveis, que receberam a melhor instrução possível. Não é sempre uma questão financeira, mas não pode deixar de ser também. Principalmente nessa sociedade capitalista. E aí, depois o Fred começou a me contar que ele já teve relacionamentos que ele via claramente que. E aí ele terminou, ele contou assim, que ele via claramente que a pessoa estava querendo, tipo, ó, casar, estava numa ânsia de casar, e quando foi tentar falar assim, olha, ele falou desde sempre, ó, o que eu tenho ali, você nunca vai ver isso. A pessoa já desistiu. Então eu acho que é muito você saber também colocar cartas abertas, assim, do que você quer num casamento, e tá tudo bem. Também, se a questão patrimonial, e do quesito de vamos construir isso em conjunto, for um valor. Só deixa claro, que é o que a Bruna acabou de falar. Vamos deixar claro. E aí, nesse sentido, eu acho que eu posso trazer, complementando, 2 casos de uma Helena. Não, mas assim, falando sério, eu acho que eu me coloco no lugar de Helena nesse sentido, porque as minhas amigas, o meu meio onde eu convivo, falo, nossa, mas você já construiu muita coisa. Eu tenho totalmente clara em mim a percepção de que esse adiantamento na construção de patrimônio se deu ao fato de eu ter me casado muito cedo, porque é isso que a Laís falou, 2 pagando um financiamento, 2 pagando um condomínio, 2 pagando uma conta de luz. Então, assim, os 2 ali juntos em prol daquele crescimento, daquela constituição de patrimônio, eu tenho isso muito claro, mas também conheço um Heleno que passou por essa possível violência patrimonial também, porque isso é muito mais comum nesses relacionamentos numa idade adulta, quando as pessoas já têm algum patrimônio anterior. E aí, nesse caso desse Heleno, que sofreu essa possível violência patrimonial, cada um elencou o que tinha no início do relacionamento para ficar o mais justo possível, fizeram um contrato de união estável e definiram que o que fosse constituído na constância da união ficaria num eventual divórcio, numa separação no futuro, com quem estivesse no nome. Então, olha só, a gente construiu uma casa aqui, colocou no meu nome, vai ser minha para sempre. E aí, o que foi feito? Tudo foi colocado no nome dessa Bentinha, porque aqui os papéis estão invertidos. Puta que Foi pariu. tudo colocado no nome dela, na constância desse relacionamento, e foi um relacionamento muito próspero, que quadriplicou o patrimônio deles, literalmente. E aí, ao fim, o Bentinho saiu com exatamente o que ele tinha quando ele entrou, que era Meu praticamente Deus, eu nada. sei de quem que você tá falando. Pois é. E aí é isso, gente. Daí a importância de, seja lá o que for feito, seja feito com alinhamento, com clareza, e que, principalmente, que você confie na pessoa com quem você está montando essa sociedade conjugal, que não deixa de ser uma sociedade, e que o patrimônio entre vocês seja muito transparente, que a administração patrimonial da vida de vocês seja muito transparente. Porque enquanto tá bom para os dois, você tá usufruindo ali, mas na hora que acontecer de você sair, de você precisar sair, e aí, né? Heleno, Enfim, se gente. você está ouvindo isso, eu advogo para você de graça. Por favor, venha para a luz. Aqui. E assim começamos a primeira temporada. A segunda temporada. Vamos de dica, amiga? Vamos de dica amiga. Não tem. Amiga, eu vou começar. A minha dica, amiga, gente, é um negócio que eu estou viciada. Que é um. Eu acho que eu cheguei a falar nos stories. Mas, enfim, desde a pandemia, eu não estava conseguindo ficar vendo jornal mais, porque eu lembro que na pandemia eu ficava assistindo, tipo assim, contando números de mortos. E era um trem que, pra mim, pesou muito. Eu já falei de suicídio, de morte, o podcast não vai divulgar esse episódio, não, tá? Tipo, Gente, que podcast não, maravilha que tá hoje, né? não, gente, não, eu só tô falando as palavras que para divulgação são piores, foi mal. Mas eu tava lendo a questão dos óbitos, né, pela Covid, e aí quando eu sento para assistir, me remete a uma coisa muito ruim. Então eu fiquei muito desinformada, eu me informava pelo Twitter, que ponto chegamos. E aí eu descobri é tipo um jornal mesmo, que chama The News, que o marketing deles é muito bom, de tipo, com 5 minutos você descobre tudo o que aconteceu de mais relevante no mundo. E aí como se fosse uma newsletter que chega no seu e-mail, tem um Instagram deles também, chega no seu e-mail diariamente, chega às 6 horas da manhã, e eu sinto que meu dia começa depois que eu li o The News, sabe? E aí, assim, eles fazem como se fosse uma coletânea de tudo de relevante que aconteceu nessas últimas 24 horas, e coloca, tipo, os links. Se você quiser ler mais, você clica nesse link. E aí são coletâneas de diversos jornais, não é? Tipo, não tem só um viés, assim. Já li tanto notícias detonando o Lully,
como, ao mesmo tempo, tipo, elogiando uma política nova, detonando a Haddad, quanto falando como seria melhor, tipo, entrevistas de como poderia readequar o plano dele. Gente, eu tô gostando muito, é uma forma que eu tive de me manter informada, ao mesmo tempo que é um conforto, um alento para minha ansiedade, porque é mais rápido, né? Em 5 minutos você já sabe, e o que você quiser se aprofundar, vai. E tem, inclusive, novidades de tecnologia. Todo dia tem uma inteligência artificial nova. É um tema que eu sou muito apaixonada, eu amo inteligência artificial. E aí, todo dia alguém desenvolve uma IA nova, e aí dá para você pesquisar mais. Inclusive, no Reino Unido, eles estavam criando uma forma de uma inteligência artificial se candidatar para ser, tipo, se fosse um deputado federal, para criar leis a partir de plebiscitos. Eles iam meio catalogar o que a maioria da população queria e ia votar e criar projetos de lei a partir disso. Pensa, gente, uma inteligência artificial no legislativo. É muito louco. Esse jornal é muito legal. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho da sua dica amiga, então, para dar uma que é uma dica amiga. É tipo isso, Laís, é na mesma linha, mas assistam os debates de prefeitos, das prefeituras. Gente, é sensacional. Eu acho que é a política mais aplicável, né? Que é a política no menor grau das entidades federativas, que é a das prefeituras. E você vê, primeiro, você constata o quão despreparados são os candidatos, isso é um pouco desalentador, mas, por outro lado, você fica mais integrado do que está acontecendo, do que eles estão falando, do que eles estão propondo. Eu sou muito de acompanhar debate, de acompanhar a política, e ao contrário do que ela estava falando, que na pandemia ela acabou se afastando dos noticiários, na pandemia eu me apeguei muito aos noticiários, e eu ficava consumindo conteúdo de política o dia inteiro, estava até demais, e aí eu comecei a aprofundar muitos estudos de política, já dei no Instagram também 2 dicas de livros para quem quiser entender melhor a política, que é o Se Quiser Mudar o Mundo e Sintomas Mórbidos, ambos da Sabrina Fernandes, mas eu acho que a minha dica para esse momento é acompanhe os debates das prefeituras, porque é a forma mais próxima de nós da política, é onde a gente vai sentir os efeitos mais práticos da política acontecendo, e é muito bom ver debate, né, no geral, de uma forma... É muito bom ver debate, mas é muito louco, né, porque os debates municipais, ele tem um despreparo tão grande em comparação quando a gente tá vendo os debates para presidente e tal, só que aqui em BH eu tô achando legal. E aí, gente, para você que está sendo completamente ignóbil, completamente alienado da política, a Bruna tá na Tailândia assistindo um debate municipal. Só que de uma pessoa que não tem nem referência. Nem vou votar esse ano. Uma pessoa que não tem nem referência de comarca, tipo, é debate municipal Belo Horizonte, é debate Cataguases, ou é do Rio, vai saber. É Bruna Cravo. Crise de localização fortíssima. Crise de localização. E você aí, sem querer assistir os debates. Então, beijos, amores, até semana que vem. Beijos, até semana que vem.